Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Ana Beatriz, de Física. Hoje a gente vai ver um tema super tranquilo, tá? Um tema relativamente curto, ele não é muito denso, mas que ele cai todo ano na prova da EAR, tá? Mas ele é tranquilo, vamos lá? Hoje a gente vai ver um pouquinho do que é hidrostática. Para começar a falar de hidrostática, eu vou começar conceituando o que seria hidrostática. Vamos lá, o que é a hidrostática? É um ramo da física, tá? Que estuda as propriedades relacionadas aos líquidos em equilíbrio estático, por isso que é hidroestática, ok? E essas propriedades podem ser estendidas aos fluidos de modo em geral. Mas tá, o que seria fluido? Muita gente tem dificuldade de entender o que é fluido, se é só água, se os gases também se aplicam a isso. O que seria um fluido? O fluido é a matéria em condições de existir movimento relativo entre as partes que a compõem. Por exemplo, gases e líquidos são exemplos de fluidos. Os fluidos têm a forma do recipiente que ocupa, tá? Um fluido, ele não tem uma forma própria, né? A gente não vê a água tomando forma própria, ainda bem. Mas ela tem, né, a forma do recipiente que ela ocupa. Ela vai ter o volume do recipiente que ela ocupa. Então, o fluido ela tem a forma do recipiente e, portanto, não mantém a forma. Quando estão sob pressão, os fluidos escoam com facilidade. Tem uma parte, né, que é chamada hidrodinâmica, que estuda essa parte que eles vão escoar, então leva em consideração a velocidade, por exemplo, mas hoje a gente vai ver hidroestática, eles estão em equilíbrio estático, eles estão parados. Na hidrostática, estamos interessados nas condições de equilíbrio dos fluidos. Nesse caso, a minha velocidade em cada ponto vai ser zero, ela vai ser nula, porque eles estão parados, tá? Bem, para começar falando de hidrostática, eu tenho que falar do que seria densidade e massa específica. Gente, densidade e massa específica pode parecer uma coisa fácil, tá? Mas eu estudando em casa sobre densidade e massa específica, acredito que todos os professores de física eles têm esse mesmo problema, que depende muito do livro que você utiliza, do autor que você utiliza para estudar. Então, vocês estudando em casa, não fiquem assustados se vocês verem definições um pouco diferentes, porque as definições, principalmente em português, dependem muito da tradução do inglês. Então, às vezes, essa tradução ela não é muito exata, tá? Então, vai ter uma diferença. Vocês vão ver, falar sobre densidade relativa, sobre peso relativo. Aqui foi a definição do autor que eu utilizo, que eu acho mais coerente, tá? O que a gente chama de densidade é o que a maioria dos autores botam como massa específica, tá? E o que seria? Eu considero que os fluidos são um meio contínuo e homogêneo, tá? Definimos massa específica como a razão entre a massa do fluido e pela unidade de volume. Então, o que eu chamo de densidade, que seria a minha massa específica, é esse símbolo aqui, que eu chamo ρ, tá? É igual a minha massa dividido pelo meu volume. Isso é muito importante porque em pressão a gente vai trabalhar com densidade. Tá, primeira coisa, o que seria pressão? O que é pressão? Tá? A pressão é nada mais, nada menos do que uma força aqui, né, dessa área verde, vocês estão vendo que eu tenho uma área em quadrado, é uma força pela minha área, tá? Então, pressão é força dividido por área. Lembrando que as minhas grandezas têm unidades, e a minha unidade no sistema internacional de pressão é Pascal. Tá vendo? Ó, Newton por metro quadrado vai ser Pascal. Minha força em Newton, minha área em metro quadrado. Então, Newton dividido por metro quadrado é Pascal. Essa é a minha unidade de pressão. Exemplo, né? Principalmente as mulheres sentem muito isso. Eu tenho sapatos de salto alto. Se eu tenho um sapato de salto alto muito fino, eu tô aqui em pé sobre a mesma área, só que eu tenho, né, um salto fino, então a minha área do salto fino é muito pequenininha. E eu tenho o meu peso, né? Então, ó, quanto menor a minha área, maior é a minha pressão. Porque o meu peso ele não está mudando, o meu peso é o mesmo, então a força é constante. Menor a área que eu estou pisando, maior pressão.
Agora, vamos supor que eu estou usando um salto, aquele salto plataforma, aquele salto onde a área é maior. Quanto maior a minha área, menor é a minha pressão. Lembrando que a força, peso, ela continua constante. Então, maior a área, menor a pressão, tá? Temos aqui já um exemplo dessa primeira parte, eu vou ler com vocês e vou resolver. Em uma competição esportiva, um halterofilista de 80 quilos, levantando uma barra metálica de 120 quilos, apoia-se sobre os seus pés, cuja área de contato com o piso é de 25 centímetros, aqui é centímetros quadrados, tá? Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e lembrando-se de que a pressão é o efeito produzido por uma força sobre uma área, e considerando que essa força atua uniformemente sobre toda a extensão da área de contato, calcule a pressão exercida pelo halterofilista sobre o piso em Pascal, tá? Ele está pedindo na unidade do Sistema Internacional, em Pascal. Primeira coisa, então, vamos lá. Deixa eu pegar essas duas aqui. Vou separar os dados que ele me deu. O que ele me deu? Ele me deu o peso do halterofilista, pH, vou botar aqui. Na verdade, ele deu a massa, né? Mas, lembra, peso é massa vezes gravidade. Então, aqui, ó, a massa dele é 80, gravidade é 10. Então, o peso dele vai ser 800 newton. Lembrando, peso é uma força. Tá, o que ele me deu? Ele falou também que ele está segurando uma barra. Gente, a barra tem peso. Sem massa, ela tem peso. Então, de novo, massa vezes gravidade. A massa, 120, gravidade é 10. Então, aqui, ó, 1.200 newtons, tudo bem? O que eu vou fazer? Ele quer pressão, né? Então, minha pressão vai ser igual a força dividido pela área. Vou destacar aqui, ó, para vocês não se perderem. Essa aqui é a nossa fórmula que a gente vai usar, tá? Então, vamos lá. Ele quer pressão. Pressão vai ser... Quem vai ser a minha força? A minha força vai ser a força peso. Só que você tem a pessoa e a pessoa está levantando alguma coisa, né? Então, essa força vai ser o peso da pessoa e o peso do que ela está levantando. Então, tem que somar os 800 da pessoa, o peso do halterofilista, mais o peso da barra, dividido pela área. Ele deu a área. Aqui, 25 centímetros quadrados. Então, aqui seria 25 centímetros quadrados. Então, meu peso vai ser 2.000 dividido... Só um detalhe, tá? Aqui em cima o peso está em newtons. Aqui embaixo está em centímetro quadrado, não pode. Eu tenho que passar para metros quadrados, tá? 25 centímetros quadrados vai ficar 0,0025 metros quadrados, ok? Aqui, para facilitar a vida de vocês, vocês podem botar em notação, tá? Ando para cá, ó, 3 casas, vai ficar 2 vezes 10 a 3, dividido 1, 2, 3, 4. Você pode botar assim, 25 vezes 10 a menos 4, tá? Vocês podem fazer desse jeito se quiserem. Quanto vai dar isso aí? Se vocês forem dividir, a minha pressão vai dar 8 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a minha resposta, tá? 8 vezes 10 a quinta Pascal. Aí fica a critério de vocês, se vocês gostam de trabalhar com notação, se vocês gostam de trabalhar com decimal. Minha resposta é 8 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a pressão exercida pelo peso do halterofilista e da barra. Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos continuar? Vamos lá. Pressão hidrostática. O que seria a pressão hidrostática, tá? Com os corpos sólidos, os fluidos também exercem pressão, né? Sobre outros, devido ao seu peso. Logo, a força exercida sobre a área de contato é o
peso do líquido. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, eu tenho aqui um recipiente e esse recipiente ele contém um líquido. Este líquido ele está fazendo um peso sobre a área de contato. Aqui eu tenho uma base, né, que é a área de contato. Se vocês observarem, esse líquido ele tem uma altura. Eu chamo isso aqui de coluna, tá? De coluna d'água. Então, de novo, é o peso sobre a área. Isso a gente já sabe. Só que, lembra que peso é massa vezes gravidade? Eu posso começar a transformar isso para poder usar a densidade, por exemplo. Vem para cá, ó. Peso é igual a massa vezes gravidade, tá? A gente lembra que densidade é massa sobre volume. Então, a minha massa pode ser escrito dessa forma. Densidade vezes volume, ó. Só passei o volume para lá, multiplicando. Então, eu posso substituir a massa e escrever dessa forma, que a minha pressão é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade, dividido pela área. O que eu posso fazer? Eu posso transformar o meu volume também. O que seria o volume? Geralmente, gente, a coluna d'água que eu estou usando é um cilindro. Lembra lá da matemática? Qual é o volume do cilindro? Área da base vezes altura. Então, eu posso substituir o volume pela área da base vezes altura. Então, aqui, ó, eu posso escrever densidade, né? A pressão vai ser igual a densidade vezes a área da base vezes a gravidade vezes a altura dividido pela área. Quem eu posso cortar? A área. O que sobrou? Que a minha pressão ela é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, essa é aquela fórmula que vocês provavelmente já ouviram falar, que a pressão é ρGH ou DGH. Vocês vão ver que tem alguns livros ou algumas aulas que ao invés do ρ, eles utilizam D de densidade, tá? Mas é a mesma coisa. ρGH. A pressão hidrostática, gente, ela não depende do formato do recipiente. Se vocês podem ver, aqui, na minha fórmula final, ela não está dependendo disso. Ela apenas depende da densidade, essa aqui é a densidade do fluido que está dentro do recipiente, depende da minha gravidade e depende da altura que vai ter essa coluna. Pressão atmosférica, a gente ouve muito falar sobre pressão atmosférica, mas o que seria isso? É a pressão que o peso do ar exerce sobre uma superfície da Terra. E seu valor depende da altitude do local onde é medida. Quanto maior a altitude, né, menor a pressão atmosférica e vice-versa. Como o ar é formado por moléculas, né, que tem massa, o ar também tem massa e, por consequência, peso, tá? Gente, a pressão atmosférica no nível do mar é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Ou seja, a minha atmosfera, ela exerce uma força de 1 vezes 10 a quinta Newton em cada metro quadrado na superfície da Terra. Aqui tem um exemplo, tá? O que isso quer dizer? Não sei se vocês já tiveram essa sensação de quando você está mergulhando, por exemplo, numa piscina que tem uma profundidade grande, você vai começar a sentir seu ouvido, né? A minha pressão, quanto menor, quanto mais profundo eu tô, maior é a minha pressão. Agora, se você está subindo uma serra, você vai subir a serra, você também vai sentir a pressão. Quanto maior a minha altitude, menor a minha pressão, tá? Eu tenho alguns teoremas que envolvem a pressão hidrostática. O primeiro teorema é o teorema de Stevens. O que diz o teorema de Stevens? A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, isso é importante, é igual ao produto da densidade do fluido, aceleração da gravidade e diferença entre as profundidades. É basicamente isso aqui, ó. Nesse recipiente, eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu quero saber a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Delta, lembra? Delta na física é uma variação. Então, eu tenho ΔP, a minha diferença de pressão, é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a variação de altura, tá? É através desse teorema, a gente pode concluir que os pontos em uma mesma altura, eles vão possuir a mesma pressão. Faz sentido. Se eu tenho 3 pontos que estão imersos no mesmo líquido, sobre a mesma pressão, se eles estão à mesma altura, a pressão deles aqui, ó, vai ser igual, tá? Então, a pressão em A é igual à pressão em B,
que é igual à pressão IC. Então, é isso que vocês têm que reter, essa informação. Se seus pontos estão no mesmo líquido, sobre a mesma gravidade, se estão à mesma altura, a pressão vai ser a mesma, nesses pontos. Agora vem cá, ó, um exemplinho para a gente fazer. Um submarino submerso a 100 metros abaixo do nível do mar está submetido a uma pressão de 11 atm. Quando ele sobe até uma altura de 50 metros abaixo do nível do mar, qual é a pressão exercida sobre ele? Dados 1 atm, gente. Aqui ele botou 100.000 pascal. 100.000, né? 10 a quinta pascal. E a densidade da água ele deu, ó, 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer essa parte. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu vou reescrever aqui, ó, a fórmula, que é ΔP é igual a dg ΔH. Vou destacar aqui para vocês. Essa aqui é a fórmula que a gente vai usar, tá? Vamos lá. Lembra que ΔP é variação, né? Final menos inicial. Qual é a pressão final? Não sei. Na verdade, é isso que eu quero saber. Qual é a pressão final? Menos a inicial. Qual é a pressão inicial? Ele deu pra gente 11 atm. Só que, gente, 11 atm, né? Eu não posso deixar em atm, tem que deixar em pascal, tá? Por quê? Tanto a gravidade, quanto a densidade, quanto a minha área vai estar tudo no sistema internacional. Então, a minha pressão ela tem que estar no sistema internacional. Então, não pode estar atm, tem que estar em pascal. 11 atm, gente, em pascal, aqui vai dar 11 vezes 10 à quinta, tá? 11 vezes 10 à quinta. Lembra? Se 1 atm é 10 à quinta pascal, então 11 atm é 11 vezes 10 à quinta pascal. Tá, densidade. Densidade da água ele deu 1.000. Gravidade, 10. Variação de altura. Ele estava a 100, né, abaixo do nível do mar e subiu para 50. Então, o final é 50. É final menos inicial, hein? Final é 50, início 100. Montei. Agora, matemática, vamos lá. Aqui vai ficar P menos 11 vezes 10 à quinta. Isso aqui, 1.000 vezes 10, 10.000, né? Já vou botar, gente, 10 à quarta, tá? Já vou deixar em notação. Vezes 50 menos 100, menos 50. Tá. Vou deixar esse P aqui sozinho, vou passar esse cara para lá, ele vai para lá somando. Então, vai ficar menos 50 vezes 10 à quarta, mais 11 vezes 10 à quinta. Como que eu resolvo isso? Eu não posso diminuir com a minha base diferente. Eu tenho que passar esse cara aqui para 10 à quinta ou esse cara aqui para 10 à quarta. Vou passar esse cara aqui para 10 à quinta. É só andar com a vírgula, hein? Vai ficar menos 5 vezes 10 à quinta, mais 11 vezes 10 à quinta. Agora eu consigo somar. No caso aqui, eu vou diminuir, tá? Se eu for diminuir menos 5 mais 11, isso aqui vai dar 6 vezes 10 à quinta pascal, tá? Que é a mesma coisa que 6 atm. Fechado? Essa aqui é a nossa resposta. Vou circular aqui para vocês. Tranquilo? Bem tranquilinho, né? Tomem cuidado com a parte de notação, hein? Para não errar a conta. Vamos seguir? Seguindo aqui. Princípio de Pascal. Temos aí um outro princípio muito utilizado. O que acontece basicamente no princípio de Pascal? Eu tenho aqui essa imagem, né? Deste lado aqui eu tenho uma área 1, que ela é menor do que esta área aqui, que é a área 2. Eu tenho uma força sendo exercida nessa área menor
e uma força sendo exercida nessa área maior. O que acontece? A pressão que se aplica a um fluido se transmite integralmente a todos os pontos, bem como as paredes do recipiente. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a minha variação de pressão aqui dentro, ela é igual para todos os meus pontos. Ou seja, minha pressão nessa parte aqui, que eu vou chamar de 1, ela é igual a essa parte aqui que eu estou chamando de 2. Então, lembra que pressão é força dividido por área? Então, minha pressão 1 vai ser força 1 dividido pela área 1, que é igual a minha pressão 2, que é força 2 dividido pela área 2, tá? Esse que é o meu princípio de Pascal. Temos aqui, ó, outro exemplo para a gente fazer do meu princípio de Pascal. Vou ler com vocês para a gente resolver. Deixa eu ir logo apagando o quadro. Deixa eu apagar aqui, para a gente poder resolver esse. Vou ler aqui com vocês. Vamos lá. A ferramenta usada em oficinas mecânicas para levantar carros chama-se macaco hidráulico. Em uma situação, é preciso levantar um carro de massa de 1.000 kg. A superfície usada para levantar o carro tem área de 4 metros quadrados. E a área na aplicação da força é igual a 0,0025 metros quadrados. Dado o desenho abaixo, qual a força aplicada para levantar o carro? Aqui ele já deu o desenho. Aqui é onde tem o P, é onde fica o carro. E aqui é onde eu vou aplicar a minha força, tá? Vamos lá, vou resolver com vocês. Vou primeiro escrever a fórmula, tá? Força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Vou destacar aqui pra gente resolver. O que eu quero? Eu quero a força 1, que é onde eu tô aplicando a minha força, tá? Força 1. Tá. Qual é a área que eu vou aplicar minha força? Ele disse, a área que eu vou aplicar minha força é de 0,0025. Qual é a força 2? A força 2 é o peso do carro, porque é o carro que vai ser levantado. Então, a força 2 é a massa do carro, que ele me disse que é 1.000, vezes a gravidade, porque é o peso dele. A área 2, ele fala para mim que é 4. Então, vamos lá. Vai ficar força 1 igual, aqui vai dar 10 elevado a 4 vezes 0,0025 dividido por 4. Só passei esse cara aqui para lá, tá dividindo, vai para lá multiplicando. Galera, se vocês fizerem esta continha, isso aqui dá 6,25 newtons, tá? 6,25 newtons. Esta é a minha resposta. Bem tranquilo, né? Vamos prosseguir? Vamos para lá. Tem mais um teorema para a gente ver. Empuxo. O que seria o empuxo? O empuxo representa a força, gente, empuxo é força, tá? Representa a força resultante exercida pelo fluido sobre um corpo. Como tem sentido oposto à força-peso, causa um efeito de leveza no caso da piscina, por exemplo, né? Então, o empuxo, ele tem sentido oposto ao peso do meu corpo. Aqui eu tenho exemplo, tá? Eu tenho um copo d'água e dentro do copo d'água eu tenho um corpo. O peso está para baixo, setinha para baixo, né? O meu vetor para baixo, e empuxo para cima. A unidade de empuxo no sistema internacional é Newton, tá? Porque o empuxo é uma força, então é Newton. Todo corpo imerso totalmente ou parcialmente num fluido em equilíbrio fica sob a ação de uma força vertical, com sentido ascendente, aplicada pelo fluido. Esta força eu denomino de empuxo. Tá, importante. Com o empuxo eu tenho o princípio de Arquimedes. O que seria o princípio de Arquimedes? Arquimedes, ele descobriu que todo corpo imerso em um fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido oposto a esse campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade é igual à intensidade do peso do fluido, que é ocupado pelo corpo.
Note que o volume do fluido deslocado corresponde ao volume do corpo que está imerso. Aqui, ó. Eu tenho primeiro um recipiente vazio, né? Depois eu jogo uma bola dentro desse recipiente. A minha bola, ela cai, né? Se vocês repararem, quando eu boto a bola dentro do recipiente, o líquido sobe. Essa diferença aqui, ó, que é a diferença de altura que foi do líquido, é igual ao volume deslocado pelo meu corpo, tá? Então, o que seria empuxo? Qual é a fórmula do empuxo? Empuxo é a densidade do líquido que você coloca o seu corpo, vezes o volume deslocado pelo corpo, que o corpo ele pode deslocar totalmente o volume dele ou parcialmente, vezes a gravidade. Aqui tem umas coisas muito importantes da teoria que cai sobre empuxo, tá? São 3 casos. Esse primeiro caso aqui, eu tenho um navio que ele está em equilíbrio, ele não afundou, né? Não está no meio, nem afundou até o final. Ele está flutuando. O que acontece nessa situação? A densidade do navio é igual à densidade do fluido. Ou seja, a densidade do meu corpo é igual à densidade do líquido que ele está. Quando isso acontece, o empuxo é igual ao meu peso. Então, quando o meu objeto está flutuando, o meu empuxo ele é igual ao meu peso, tá? Segunda situação. Meu objeto, tá vendo? Ele não está nem no final, nem flutuando. Ele está aqui no meio. Então, isso aqui é uma madeira. A madeira, ela tem densidade menor que a densidade do fluido. Então, quando eu tenho uma densidade menor, o empuxo, o que ele tende a fazer? Puxar para cima. Ele vai começar a tender a flutuar, tá? Então, se meu corpo ele é menos denso que o líquido que ele se encontra, ele tende a subir porque o empuxo vai puxar esse objeto para cima. Então, o empuxo ele é maior do que o meu peso. E nessa terceira situação, eu tenho uma pedra que ela está tendendo a chegar no final. E ela realmente vai chegar no final do meu recipiente. É quando a densidade da pedra é maior do que a densidade da água, né? Do meu líquido. Então, se a densidade é maior, ela vai afundar. Se afunda, o empuxo é menor do que o meu peso, tá? Essas são situações importantes, teóricas. Vamos à continha. Deixa eu apagar aqui para fazer a conta. Tá. Uma bola de futebol flutua em uma poça d'água. A bola possui uma massa de 0,5 kg e um diâmetro de 22 centímetros. Qual é a força de empuxo? Que é a primeira coisa que ele pergunta. E a segunda coisa que ele pergunta é qual é o volume de água deslocado pela bola. Tá, vamos lá. Vou fazer a letra A. Ele falou que a minha bola está flutuando. Então, é aquela primeira situação que a gente viu no slide anterior. Se ela está flutuando, o meu empuxo é igual ao peso, tá? É isso aqui que eu vou fazer. Empuxo igual ao peso. Ele quer saber a força de empuxo. Então, meu E vai ser igual... Quem é a força-peso? Massa vezes gravidade. Então, meu empuxo vai ser igual a massa, que é de 0,5, vezes a gravidade. Então, meu empuxo é igual a 5 newtons. Lembra? Empuxo é em newton, empuxo é uma força, tá? Deixa eu destacar aqui. Vou fazer a letra B, gente. A letra A é só isso. É mais simples do que vocês imaginam. A letra B, ele quer o volume de água deslocado pela bola. Lembra que eu falei que empuxo, ele também é a densidade... densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado pelo corpo, no caso ali pela bola. Ele quer o volume deslocado, tá? Vamos lá. Eu achei na letra A o empuxo. Então, o empuxo é 5. Densidade do líquido. Ele falou que está na água. Ali, nesse caso dessa questão, ele não deu quanto é a densidade da água. Na prova, a maioria das provas dá a densidade da água, tá? Então fiquem tranquilos. É 1000 kg por metro cúbico. Gravidade é 10, que ele também não deu, mas a gente costuma utilizar 10, arredondado.
e ele quer o volume deslocado. Então, gente, meu volume deslocado vai ser 5 dividido por 10.000. Então, meu volume deslocado vai ser igual a 0,0005. Se está todo mundo no sistema internacional, meu volume vai dar em metro cúbico. Se vocês preferirem, dá para colocar 5 vezes 10, 1, 2, 3, 4, a menos 4 metro cúbico, tá? Essa aqui é a minha resposta final, ok? Gente, por hoje é só, tá? Assistam a próxima aula, que isso é muito importante. Coloque o nome de vocês nos comentários. E, por favor, façam a lista de exercícios, ok? Tirem dúvidas, que é importante manter esse ritmo de estudo. Até a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.